A cultura foi um instrumento central da ação pastoral do Sr. Dom António Ferreira Gomes. Daí a inspiração recebida. Pela cultura, a vida. Cultura de aprofundamento de saberes, de valorização da experiência da própria vida, de estimulação intelectual permanente para mais saber, ouvindo, lendo e escrevendo, de consciencialização das pessoas reformadas para uma divulgação dos saberes próprios, de uma eventual intervenção dos próprios dotes profissionais, apesar da idade, de divulgação das reflexões da experiência e que o próprio culto do belo acompanha, do belo e do bem, num dia-a-dia feliz que sempre se deseja alegre e sem receios. Isto é aquilo que se vive na vida do Instituto. Que o Porto, a cidade, tem sido o assunto sempre presente no panorama pedagógico do Instituto desde o início, e de uma forma transversal e variada. Além do mérito indiscutível da sua ação, além daquele que tem sido o seu contributo tão relevante para a disseminação da cultura na nossa cidade, o Instituto Cultural Dom António Ferreira Gomes tem ainda o privilégio e a grande responsabilidade de representar, através do seu nome, aquele que foi e continua a ser um dos grandes da Igreja Portuguesa e seguramente um dos grandes da cultura portuguesa e portuense. Mestre da escrita, mestre da cultura, mestre na coragem concreta e na sua relação com a fé, D. António Ferreira Gomes foi também um homem do Porto. Esta mesma cidade que, aliás, tão bem descreveu em 1954, no seu hino ao Porto, como terra de liberdade, de lealdade, de cultura e de trabalho. O Porto é e sempre foi uma cidade culturalmente singular. No Porto, experienciamos uma cultura construída ao longo de vários séculos, a partir de uma lógica muito própria de convívia entre tradição e inovação, ou, se preferirem, entre tradição e modernidade, como dizia o Sr. Dom António. Uma cultura que sempre conviveu de forma ímpar com o seu legado histórico e com a contemporaneidade, arraigada ao que é local, mas sempre e sempre aberta ao mundo. A estratégia que definimos para a cidade integra esta visão sobre a sua cultura. E segundo esse entendimento, queremos-la distinta, cosmopolita, inclusiva. Queremos-la também tolerante e participada. A cultura do Porto é e será sempre assim, como sempre foi, independente e pioneira. Na cultura, esta cidade reivindica orgulhosamente D. António Ferreira Gomes, que para cá e para lá dos seus muros graníticos conseguiu fazer ouvir a sua voz livre por todo o mundo.